Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 243 Cavalo de Guerra Falkner. Um guarda com uma armadura imperial dourada se aproximou de Nian e perguntou com um tom respeitoso: Senhor Demon Hunter e Grand Scholar, o capitão Kim dos guardas de calor o cumprimenta. Como esse humilde pode servir você hoje? Ele não se atreveu a negligenciar a pessoa na frente dele, no mínimo. Todos viram como o capitão do guarda tratava Nian com grande respeito. A multidão de jogadores da Victorious Return deixou cair os maxilares depois de testemunhar a atitude do capitão da guarda. Todos ficaram atordoados no local. Demon Hunter, Grand Scholar, que tipo de títulos eram esses? Embora eles estivessem cientes de que Nian era formidável, possuindo um grande grau de influência em Calore, na medida em que ele poderia andar livremente com um nome vermelho, eles nunca esperavam que ele tivesse um título que até o deixasse ele dar ordens aos guardas. Com um grupo tão grande de guardas de alto nível em torno deles, os jogadores da Victorious Return ficaram com medo. Tremendo em suas botas e temendo o pior, ficaram aterrorizados com o que poderia acontecer a seguir. O olhar gelado de Nian varreu a multidão de jogadores, arrepiando suas espinhas. Capitão Kim, eu sofri abusos verbais injustificados dessas pessoas. De acordo com as leis de Calore, qual é o castigo por insultar um Demon Hunter e um Grand Scholar? Perguntou Nian. Agora que ele tinha o inimigo na palma da mão, como poderia possivelmente deixá-lo sair livremente? Senhor, a lei afirma que todos os cúmplices serão lançados na prisão por 1 a 5 dias. Enquanto o principal ofensor deve servir por pelo menos 3 dias. Penas mais severas podem ser impostas se eles tentarem resistir. O capitão Kim respondeu sucintamente antes de olhar para a multidão. Sua imponente aura dissipou qualquer pensamento de lutar. Em seu nível atual, enfrentar um guarda de elite no nível 60 a 70 era simplesmente suicídio. Mesmo que eles desconectarem agora, eles simplesmente seriam presos no momento em que eles voltassem online. Se eles tentassem fugir, eles seriam rotulados como fugitivos procurados. Um mandado de prisão seria emitido em cada vila e cidade, e eles ficariam para sempre em fuga. E não parava por aqui. Eles também seriam atacados sempre que fossem vistos por cada NPC pertencente ao exército imperial. Nessas circunstâncias, eles só podiam permitir serem presos pelos guardas. Só agora o Heavenbreaker percebeu que ele havia sido enganado. Este era o plano do inimigo o tempo todo. Ele não esperava que sua própria boca fosse usada como uma arma contra ele. Seu rosto afundou enquanto olhava furiosamente para o Nian com um olhar de lobo. Ele não perdeu completamente o senso da razão. Ele estava ciente de que abrir a boca agora só o convidaria para mais problemas. Se ele explodisse, quem sabe quantos dias mais ele passaria preso na prisão. Ele suprimiu a fúria infinita em seu coração. Nian ficou extremamente satisfeito com esse resultado. Os resultados foram perfeitos. Heavenbreaker e muitos de seus especialistas e pessoal de alto nível seriam jogados na prisão. Ninguém que o xingou seriam poupados. Sem a liderança dos superiores, a Victorious Return afundaria em desordem completa. Eu deveria chamar o Gu Huai e o Sleep Fox depois disso. Se vamos fazer um movimento, agora é o melhor momento. A guerra entre as Kickers United e Victorious Return foi sem barreiras desde o início. Ambos os lados usaram todos os meios possíveis para lidar uns com os outros. Quando o Heavenbreaker for libertado da prisão 3 dias depois, a batalha pela fortaleza deveria estar pelo final. Eu solicito que essas pessoas sejam punidas na maior extensão da lei. Jogue-os na prisão, disse Nian. Os guardas avançaram e começaram a prender quase todos de pé na frente da entrada da sede da guilda. Mais de 160 jogadores foram retirados. Quem sabia se as celas da prisão de Calore podiam prender todos eles? Nian não pôde deixar de pensar que ele teve um grande sucesso desta vez. A rua fora da entrada da sede da guilda voltou à sua calma habitual depois que a agitação terminou. Mesmo o líder da guilda foi preso, então, como os outros jogadores poderiam desafiar o Nian? Nian virou seu olhar para a figura encapuzada à distância. Shadowkiller notou seu olhar e olhou para trás. Ele revelou um sorriso indiferente, como se tudo o que acabasse de ter acontecido não tivesse nada a ver com ele, antes de desaparecer como uma fumaça. Nian digitalizou seus arredores, mas ele não conseguiu mais encontrar vestígios da presença do Shadowkiller. Era como se essa pessoa nunca estivesse lá em primeiro lugar. Que formidável habilidade furtiva. Shadowkiller nunca se revelou na frente das pessoas. Ele estava provocando o Nian. Nian entendeu que, se ele alguma vez encontrasse o Shadowkiller no deserto algum dia, uma batalha feroz definitivamente aconteceria. O chefe da organização de jogos número 1 na nação. Ele estava ansioso para ver o quão forte era essa figura mítica. Nian estava interiormente encantado. O Heavenbreaker sofreu uma derrota em suas mãos mais uma vez. Com esse temperamento explosivo dele, quem sabia quanto tempo ele poderia durar na prisão? Desta vez, a Victorious Return caiu de cara na lama, os deixando em um estado miserável. Ele lançou um olhar para a sede da guilda mais uma vez antes de partir para a loja de poções Noite Estrelada. Em pouco tempo, Nian foi bombardeado com chamadas. Surpreendente. Você realmente é algo. Você realmente conseguiu fazer o Heavenbreaker ser lançado na prisão. Parece que ele não poderá participar da batalha pela fortaleza amanhã, Sleep Fox exclamou. A Radiant Sacred Flame confiava na Victorious Return.
Devido ao relacionamento entre essas duas grandes guildas, Victorious Return enviaria definitivamente suas forças superiores para dar suporte. Mas agora, mais da metade de seus elites foram encarcerados na prisão pelo Niyan. Com muitos deles estavam incapazes de sair a tempo para participar da batalha pela fortaleza. Isso aumentou instantaneamente as chances de vitória da Holy Empire e das Kickers United em mais de 30%. Você tem certeza que é amanhã? Niyan perguntou, devido ao lançamento da expansão da História Enterrada. Ele esperava que algumas coisas fossem transferidas para uma data posterior, como a batalha pela fortaleza. Sim, acabei de receber a confirmação. Amanhã às 9 horas da noite. Não chegue atrasado, Sleepy Fox respondeu. Ele agora se sentia mais confiante do que nunca que poderia conquistar a fortaleza. Niyan assentiu. Não se preocupe, nós chegaremos na hora certa. Gu Huai foi o próximo a entrar em contato com ele. Niyan, acabei de receber um relatório de um subordinado. Você com certeza é feroz. Fazer o Heavenbreaker ser posto atrás das grades assim. Toda a guilda está praticamente explodindo em aplausos. Gu Huai disse emocionado. Ele lembrou o quanto eles sofreram nas mãos da Victorious Return. Niyan tinha feito bem em resolver a conta desde então. Undine Scoundrel, Summerbag, e os outros também se iluminaram. Todos e cada um deles estavam infinitamente excitados. Como o Heavenbreaker foi posto de lado, as ações do Niyan desta vez eram simplesmente muito gratificantes. Niyan explodiu em um sorriso fraco quando viu o quanto todos estavam entusiasmados. Ele voltou sua atenção da conversa para a cena ao redor dele enquanto ele viajava de um lado para outro através de becos estreitos até chegar a uma área isolada. Ele encontrou este lugar onde nenhum jogador estava por perto, porque ele queria verificar a sua nova montaria. Niyan começou a entoar, chamando sua montaria do vislumbre da escuridão. Depois de um flash brilhante iluminou o beco sombrio, um corcel imponente surgiu diante dele. Este cavalo de guerra Falkner parecia exatamente com aqueles que Niyan viu em vídeos durante sua vida passada. Tinha o casco marrom avermelhado sem uma menor mancha, esboçando um tronco robusto que transbordava poder e olhos de ônix preto que brilhavam com inteligência. Era um pouco mais alto do que ele, e parecia pronto para avançar na batalha com sua espessa armadura de prata. O cavalo de guerra Falkner bufou, soprando ar quente, antes de curvar a cabeça. Esfregou o focinho contra o corpo de Niyan, como se estivesse procurando por carinho. Niyan suavemente acariciou o pescoço do cavalo. Uma sensação de familiaridade surgiu em seu coração. Como era sua convocação? Existia um elo telepático entre eles que lhe permitia ordenar algo em um único pensamento. Ei, parceiro, de agora em diante, você será minha montaria, murmurou Niyan. Esse cavalo de guerra Falkner era bastante inteligente. Niyan examinou a informação do cavalo de guerra Falkner. Assim como a grande maioria das montarias, essa não permitia o combate montado. Não que isso tenha sido tão surpreendente para Niyan. Havia apenas alguns muito especiais que podiam. Claro, esses tipos de montarias eram ainda mais caras. O cavalo de guerra Falkner aumentava a velocidade de movimento em 300% enquanto estava sendo montado. Era precisamente esse bônus de velocidade de movimento que tornava o Falkner tão valorizado. Uma montaria comum que poderia aumentar a velocidade de movimento em até 100% já era considerado uma visão extremamente rara. Uma montaria permitia que um jogador economizasse muito tempo. Inúmeras horas que teriam sido desperdiçadas viajando a pé poderiam ser gastas em nivelamento, dando ao jogador uma vantagem sobre os outros. Isso era especialmente válido para viagens entre vilas e cidades. Possuir uma montaria poderia poupar muito ao jogador nas despesas de viagem. Este cavalo galante era capaz de atravessar 1000 milhas em um único dia, proporcionando ao Niyan um transporte rápido entre mapas grandes. Quanto às viagens entre vilas e cidades, ele não precisava do cavalo de guerra Falkner, uma vez que todas as taxas de transferência foram dispensadas graças ao título Grand Scholar. Ele poderia até fazer uma visita à cidade monarca do Império Satrim para comprar alguns itens exóticos. Ao ouvir o som de passos próximos, Niyan chamou de volta o cavalo de guerra Falkner. Ele se dirigiu para a loja de poções Noite Estrelada, passando por muitas lojas pertencentes a jogadores ao longo do caminho. Havia lojas de poções, lojas de equipamentos, lojas em geral, e assim por diante. Embora nenhuma delas estivesse em um nível muito alto, era pelo menos prova de que o comércio de calor estava crescendo lentamente. Até agora, Niyan abriu várias dezenas de lojas nas principais cidades do Império Viridian. Essas incluíam lojas de poções, lojas de funilaria, e assim por diante. Devido ao título de Demon Hunter, o Beard Lives no Eggs recebeu uma grande quantidade de tratamento preferencial quando se candidatou para iniciar uma empresa em nome de Niyan. Agora que Niyan tinha o título de Great Scholar além disso, quem se atreveria a causar problemas em seu local de atuação? Qualquer um que fizesse seria arrastado pelos guardas. Ninguém seria tão tolo. Além dessas várias dezenas de lojas, Niyan ainda tinha alguns lotes que ele planejava vender para as pessoas por um preço decente. Nos últimos dias, ele teve mais de uma dúzia de visitantes que abordavam ele sobre esse assunto. Mas ainda não passaram das negociações iniciais. Niyan disse a Beard para esperar até que o câmbio de moeda com o mundo real fosse aberto antes de resolver qualquer coisa. Isso ocorria porque o salão de conversão de moedas seria aberto perto da loja de poções Noite Estrelada,
E todas as lojas ao redor iriam aumentar de valor. Naquele momento, o preço de lote definitivamente aumentaria também. Por apenas cobrar aluguel, Ni Yan já poderia ganhar um enorme lucro. Além disso, seu nível caiu para um estado miserável. Ele só podia esperar até que o servidor ficasse online para se recuperar. Depois que a expansão fosse totalmente divulgada amanhã, era crucial que Ni Yan terminasse todos os preparativos dele. O lançamento da expansão da História Enterrada era semelhante à abertura da Caixa de Pandora. Quem sabia o que o futuro teria para ele? Ni Yan só poderia observar as mudanças constantemente. Ao verificar o progresso do leilão de propriedades virtuais, Ni Yan encontrou suas propostas para a casa de leilões no coração de calor e a casa de leilões de mercenários ainda estava em pé. Ele ainda podia observar as alterações das propostas com o telefone depois de sair do jogo. Durante todo esse tempo, Ni Yan ainda acumulava fundos. Ele já tinha mais de 6.000 de ouro à sua disposição. Era suficiente arrebatar as 2 casas de leilões que ele estava de olho. Ele não estava preocupado com a concorrência emergente. Ni Yan chegou na loja de poções Noite Estrelada e terminou a maioria dos preparativos. Vendo que era a hora que os servidores iriam fechar, ele desconectou.